Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre bullying na escola, no clube social, na pracinha, na brincadeira e em casa. Existe também em casa. Difícil entender o diferente na família, não é? Difícil aceitar o diferente no núcleo familiar, não é, doutora? Com certeza. Importante trazer essa questão de que o bullying está em diferentes espaços, com outros nomes, porque bullying na família é brincadeira. É considerado uma brincadeira, mas bullying não é uma brincadeira. O bullying... Quer chamar o menino de cabeção? Cabeção, vem cá. Com todos os apelidos que o doutor tinha colocado anteriormente, o bullying pode ser verbal, pode ser uma agressão física, uma intimidação, pode ser um rechaço, que são todas formas de exercer uma certa violência, uma força, um tipo de força, um tipo de pressão que vai comprometer, sem dúvida, a vida emocional dessa criança, ou desse adolescente, ou desse filho que está sofrendo no interior da família ou na comunidade. É uma desvalorização, né? É uma desvalorização e é uma forma de exclusão social, sem dúvida. Tu quer ver uma coisa que a gente vê e observa? As crianças bonitas, sabe aquela criança que nasce bonita, que é linda? Tudo é fácil para ela. Aonde ela chega, todas as portas se abrem, todo mundo estende a mão, né? E o que ocorre, né? A irmã gêmea da Gisele Bündchen, né? Ninguém sabe quem ela é, coitada. Né? Para Gisele Bündchen, todas as portas se abrem, porque ela é linda, maravilhosa. E a sua irmã gêmea? Imagina o sentimento dessa irmã gêmea. Né? Tem que ter uma estrutura emocional grande, e provavelmente teve e tem uma pessoa bem estruturada, mas algumas não suportam isso, essa comparação. O meu irmão é bem sucedido, o meu irmão se dá bem, o meu irmão conquista todas as mulheres caem de joelho para o meu irmão, todas as mulheres me rejeitam. Para mim tudo é difícil, porque eu sou feio, porque eu sou gordo, né? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho uma perna mais curta, eu não jogo nada, não canto nada, não sei dançar. Então, como dizia um professor meu, a maioria de vocês não joga nada, não canta nada, não dança nada. Então você só tem uma saída, que é estudar. Não tem outra. Vão estudar, porque isso aí todos podem fazer. Basta o esforço. Agora, o jogar futebol, cantar, isso é um dom. Uma habilidade especial que cada um tem, outro não tem. E o estudo não. Na maioria das pessoas tem condições de estudar. Claro que é óbvio que uns têm maior facilidade. Né? Então o que ocorre? Aquilo que tu estava falando antes, Rosa, do não, né? A pessoa que não aprende, que não passa de ano, que não evolui. Então ela se sente totalmente excluída e rejeitada. Então ela se rebela. E muitas vezes ela se sente sem saída, e a saída às vezes é o próprio suicídio. Né? É importante pontuar esse tipo de comportamento, porque as vítimas do bullying são aquelas crianças mais tímidas, as crianças que têm um comportamento passivo. E Mas também as mais agressivas. Também as mais agressivas, porém as maiores vítimas, as que se deprimem, que se isolam, são os passivos, são os mais tímidos, os mais quietos. E isso começa na família, conforme esse relato que foi feito. Quando é naturalizado na criança aquele olhar de quem olha como algo absoluto e imexível. Esse filho não serve para tal coisa, esse aqui não dá. Esse aqui não tem lá grande futuro, vamos comprar um caminhão para ele. Ou tem que arrumar um serviço. Não dá para o estudo, então dá para outra coisa. Mas esse olhar limitador, né? Já é um limitador,
E é um olhar incapacitante, mas que depois se reproduz na escola. E muitas vezes os pais já estigmatizam como aquele filho que não tem condições, que tem limites. E muitas vezes os professores, assim, só dando um flashzinho, convocam os pais para fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação neurológica. E muitas vezes acaba indo no psiquiatra porque é uma criança que tem limites, que se comunica mal, que não reage, que não consegue ter uma expressão do que pensa. E acaba sendo como algo... fica uma criança estigmatizada e muitas vezes precisa de uma medicação para ter um desenvolvimento. Mas, na verdade, é preciso olhar todo o processo de constituição desse sujeito, dentro desse olhar limitante, incapacitante, que depois se reproduz na escola. E os professores, hoje, do primeiro ano ao terceiro ano, já têm a cultura da aprovação em bloco. Todos são aprovados, não importando se essas crianças estão ou não aprendendo. E muitas vezes, com medicalização, continuam sem aprender. Então é importante pensarmos assim que a família tem um papel fundamental na constituição desse sujeito, mas a escola tem também um papel fundamental no sentido de fazer essas rupturas necessárias para que essa criança que está inibida nas suas potencialidades, nas suas competências, possa ser resgatada e trazer isso como, fazer uma releitura de si mesma e transformar isso como uma nova potência. Agora tem uma outra questão aí, que é a questão dos modelos, né? Nós copiamos, né? A gente não, as crianças não ouvem o que dizem para elas. Não adianta falar. Elas têm um sentido de imitação muito grande. Exatamente. Né? Então a gente tem um modelo. Então a gente copia o pai, copia o avô, copia o irmão, copia a mãe, copia a irmã. Né? Então o grande problema nosso hoje é que esses modelos estão ausentes. Né? E muitas vezes nós temos alguns modelos que são substitutos e às vezes temos substitutos demais. E aí dá uma confusão mental. Por quê? Porque não existe um modelo definido e claro. Porque esse modelo às vezes pode ser um modelo negativo, mas que tu vai ter uma crítica desse modelo. Não é? Mas, então tu vai dizer, o meu pai era uma pessoa muito violenta, muito agressiva, mas a minha mãe não. A minha mãe é uma pessoa racional, que pensava, que refletia, habilidosa, amável, compreensiva. Então ela fazia o contraponto. Então a criança começa a criar uma crítica, que existem dois modelos, um positivo, um negativo. E hoje existe uma falta de modelo e a criança ela precisa. Então ela vai procurar onde esse modelo? No professor. É o outro modelo que ela tem. E muitas vezes o que ocorre? Todos nós relembramos da nossa primeira professora, né? Aquela alfabetizadora que para mim é a minha ídola. Né? E a minha professora Meri Osório, né? Jamais esquecer que me ensinou a escrever e ler. Né? Se não fosse ela, não continuaria o resto, né? Não chegaria onde a gente chegou. E o estímulo que os professores nos dão, né? Eu estudei no colégio La Salista, no colégio Gonzaga de Pelotas, onde se passava um significado de valores, que tinha que se lutar sempre, que tinha que ter persistência, que tinha que ter fé, tinha que acreditar em si mesmo, que o Deus é um Deus interno que se chama entusiasmo, né? E que a gente tinha que sempre ter um objetivo de crescer e tínhamos aqueles modelos. Esses modelos eram forjados aonde? Principalmente nas atividades extracurriculares. Tinha a grande banda do Estado. A nossa banda, a grande banda campeã, a banda Marcial do Colégio Gonzaga, tricampeã nacional de bandas, né? E também tinha a nossa co-irmã,
a Escola Técnica Federal de Pelotas, né, que tinha uma banda ótima, também maravilhosa, mas eles só ganhavam aqui no Rio Grande do Sul, e nós ganhávamos o Nacional de São Paulo. Né? Então isso foi um modelo, a gente aprendia, o meu grande líder, o meu mor, Carlos Roberto Mansur, o técnico, que era um modelo para nós, quando nós estávamos lá perdendo, ele dizia, vamos lá, ano que vem tem de novo, vamos de novo. E eu me lembro como se fosse hoje, que nós íamos naquele pátio do Gonzaga, do banheiro para a parede, do banheiro para a parede, até que a gente conseguiu. Então ali forjou a nossa personalidade, forjou o nosso caráter. Agora o que a gente vê? O irmão Agostinho, o irmão Plínio Greff, que tinha lá também, que depois foi para o Colégio São José, que foi professor das minhas filhas. Então, era o meu modelo, que foi o modelo da minha filha. Eu sou médico, uma filha minha é médica, outra é psicóloga também, outra é assistente social, outra é advogada, outra é turismóloga. Então, a minha filha mesmo, quando se formou, entregou o diploma, e ela escreveu lá atrás do diploma, me espelhei em ti, pelos teus atos, que tu sempre persistiu e tal, não quero falar mais, senão vou me emocionar. Né? Então é isso, que a gente tem que passar o nosso exemplo. Às vezes até um mau exemplo, para que as pessoas entendam que a gente não é perfeito, né? Saber que os nossos pais também têm suas incorreções, né? Isso, e com isso vão ter crítica, não vão se iludir com o mundo. Vão ver que as pessoas, por exemplo, meu pai é muito bom, muito querido, mas também às vezes é assim, é assado. Né? Bem, aí você coloca uma questão, o modelo. A Elis Regina já dizia, nós continuamos como os nossos pais, né? Isso. Grande memória. Mas hoje eu coloco assim, que esses modelos não são tão valorizados, porque nós temos outros modelos que a televisão nos traz. Nós temos os modelos impostos, né? Temos outros modelos que a televisão, colocada num contexto familiar, ou em qualquer outro contexto, na internet, outros modelos que talvez nos se sobrepõem pela sua popularidade, pelo poder que isso traz, e que, de fato, eu penso que eu coloco a importância de resgatar essa releitura e poder fazer a crítica dos modelos. Para que servem esses modelos? A que atendem esses modelos? Senão a um consumismo da sociedade. E é muito volátil, né? Hoje, por exemplo, a pessoa do tal BBB, aquele programa lá, vira ídolo em 1 minuto, daqui a pouco desaparece também a coisa da celebridade, né? É muito rápido, assim. Né? Nós tínhamos modelos que persistiam, parecia, por mais tempo, não é? Sem dúvida. Né? Agora não. Hoje o sujeito é modelo, ele é Deus, amanhã ele é o diabo. Mas tem um predicado esse BBB. Ele demonstra sempre que existe muito mais idiotas do que a gente. É que, na verdade, o BBB ele é baseado naquela teoria dos jogos do Neumann. Sim. Que o John Nash Jr. ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Diga-se de passagem, o John Nash Jr. é um esquizofrênico. Tem aquele filme A Mente Brilhante, né? Que ele evoluiu essa teoria dos jogos. O que o BBB mostra? Que os fracos se unem contra os fortes. E acabam os fracos vencendo. O que a gente poderia dizer que os humildes, quando se unem, prevalece diante dos prepotentes e arrogantes, né? Né? Então, eu acho e essa que é a isso análise mais generosa feita sobre o BBB que eu vi até hoje. Intelectualizada, assim, né? Generosa, acima disso. Sem dúvida. Falando em jogos, bullying também é um jogo eletrônico. E é um jogo que foi proibido, mas ele continua sendo vendido clandestinamente, e tem a meta desse jogo é destruir os mais fortes, os que têm mais poder, destruir o herói. E é um jogo, na verdade, que foi se introduzindo entre as crianças e adolescentes e sendo reproduzido como uma prática que perpassa pela sociedade como uma forma de violência e de poder que tem por trás
outros heróis, Mas essa ação outros traz um líderes. paradoxo, essa ação coletiva, este espírito de grupo, de tribo, de manada entre os menores. Porque eles querem ser iguais, eles imitam, mas elegem sempre um líder. Sem dúvida. É esse o paradoxo. Mas, por falar em novos saberes, o bullying, os da mesa do não, possuem alguns saberes e conhecimentos que podem ser aproveitados e rediscutidos. E eu cito uma autora canadense, a Kay Pranis, que fala que a sociedade contemporânea pode resgatar o círculo dos nossos ancestrais, o círculo do diálogo, da conversa e do resgate do espaço para a palavra, que acho que na família, pelo modo como vivemos individualmente, cada um no seu ritmo, nos seus espaços, perdemos aquele espaço que era dos nossos... O espaço do diálogo, né? O espaço de sentar em volta da mesa para o almoço, para a janta, o espaço da convivência em família, o espaço do diálogo. Esse espaço se perdeu. E lembra, eu sou de Pelotas, né? Pelotas, as casas são coladas, são germinadas, uma do lado da outra, que nem aqui na Cidade Baixa, assim. Então, no verão, esses dias quentes, a gente sentava na rua para conversar, para tomar mate, depois do almoço para comer bergamota, aí um passava para o outro, né? Eu, por exemplo, me senti criado por uma família de portugueses que morava do lado da minha casa. E essa é a arquitetura portuguesa, né, que foi mencionada. Exatamente, os açorianos, a família Massada, do seu Armindo Massada, da dona Encarnação, né? Eu estou saudosista hoje aqui. Certamente seria a Maria da Encarnação. É, a mãe da Alice, do Armindinho, do Antônio Massada, né? Eu fui criado junto com eles, né? Então eu ia para lá e eles me ensinavam, né? Então eu aprendi o que é certo, o que é errado, né? E tinha outros vizinhos, então tinha aquela coisa, aquela crítica também das posturas, das condutas, né? Das gurias, que eram tudo muito namoradeira, né? Dos guri que todo mundo queria ser médico, ninguém conseguia, né? Então que tinha que estudar mais, etc. E das dificuldades, dos sofrimentos, né? Então quando alguém era chutado pelo namorado, todo mundo sofria junto, todo mundo chorava junto, né? Hoje o que a gente vê? As pessoas se isolam, vão para um computador e lá dentro desse computador formam essa rede. Mas essa rede ela não tem esse calor humano, essa coisa interpessoal, não é? É uma coisa fria, não é? Eles são correspondentes que continuam desconhecidos, né? Pois Na rede. às vezes até se conhecem posteriormente. Muito até, pouco, alguns né? até casam, né? Vários até, alguns bem, outros mal sucedidos, mas a gente convivia ali, né? Com o nosso vizinho, com as primas, com os primos, com os tios, com as tias. Então hoje a gente vive muito Doutor isolado. Ricardo, para não interromper, mais 1 minuto e meio para encerrar a participação por hoje. Eu queria agradecer a oportunidade e pedir assim uma coisa que a gente não faz e fala para os outros fazer. Agora meus filhos já estão grandes, né? Mas eu acho que eu também não fiz isso. Eu me preocupei muito com a minha carreira, me preocupei muito com o meu sucesso profissional. Talvez isso tenha servido como exemplo para meus filhos, mas não sei se só isso basta. Talvez a gente às vezes tenha que parar um pouco com a nossa carreira e com a nossa ascensão profissional e para cuidar melhor daquelas pessoas que a gente mais ama. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, diretor do Departamento de Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, também do Hospital Universitário da UBRA, um homem de muitas tarefas, mas que está aqui trazendo a sua contribuição social, a sua experiência, o seu conhecimento, num espaço capaz de proporcionar esta relação mais íntima com o telespectador. São revelações do que o senhor traz na sua bagagem profissional, mas também uma demonstração clara e inequívoca
do ser humano privilegiado que está aqui ao nosso lado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso Democracia. Doutora Rosa Veronese. Quero agradecer essa participação e deixar como conclusão a importância de investirmos na formação continuada do professor, na construção de uma escola cidadã que possa identificar o que é uma agressão, o que é um conflito e o que é uma violência, e poder aproveitar a agressividade das crianças e dos adolescentes como uma possibilidade de construção de potência. E também lembrar o que a Unesco pontuou em 2001, no Congresso de Paris, onde a pauta era bullying, de que é muito mais importante desenvolver uma aprendizagem significativa entre as crianças e os adolescentes, possibilitando a aprendizagem do saber ser e o saber conviver no mundo contemporâneo, e poder valorizar essa construção de novas identidades e de saberes numa escola cidadã, com a participação também do psicólogo, que ainda não está nas redes públicas, mas que está aí para combater a medicalização e a judicialização das crianças e adolescentes hoje, que estão vivenciando todo esse processo de violência que está na sociedade e que perpassa pela escola. Muito obrigado, doutora Rosa Veronese, psicóloga, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, pela participação no nosso Democracia, que vai se encerrando aqui na TV Assembleia.